Oi, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo aqui no canal, que é como deixar um fundo de uma foto transparente. Você aí que tem Instagram e quer deixar as fotos bonitas, eu posso ensinar pra vocês hoje. Se vocês querem cortar uma foto, por exemplo, para ficar na praia, tem como fazer hoje. Então, antes de começar, já vai se inscrever no canal, deixando um like no vídeo e me curtindo no Instagram, que vai estar lá, vai ter algumas fotos legais. E também não se esqueça de ativar as notificações do vídeo. Você recebe tudinho e vão partir a 500 inscritos. Estamos em 466. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó, 466. Clica aqui nesse botão que é muito importante. Se tiver um barulho no fundo, desculpa. Então vamos lá. Você precisa de um aplicativo que é PointMatch, que tem no computador, né? Aí você, ou vocês abaixo, se vocês não tiver. Aí então, você está aqui, PointMatch, esse aqui, ó. Aí você clica nele, você tem que ter uma foto que você tirou ou do celular para passar onde você quer. Vou dar esse aqui, você clica OK e vai entrar. Clica mais uma vez e vai entrar. Vai entrar, é assim mesmo que a gente não faz. Pronto, gente. Aqui entrou no aplicativo. Aí tá aqui. Vocês vêm aqui nessa pastinha aqui com uma setinha azulzinha. Você clica para abrir aqui. Aí vai abrir meio que o seu aparelho de computador. Tem uma pasta aqui que eu tenho aqui, aí tá umas coisas. Aí você pega a sua foto e você quer tirar o fundo. Eu peguei uma aqui, que deixa eu ver se está aqui. Aqui, dessa câmera, eu vou mostrar pra vocês. Que é super fácil fazer isso. Você pode fazer um piscar de olhos. Então, para você fazer, tem essa varinha mágica, você clica, ó. Pronto. Aí você tira, tipo, tudo da foto. Aí vai aparecer essas risquinhas aqui, que é o que tá aqui, onde não tiver esse risquinho, é a parte que não vai tirar. É a parte que tiver esse risquinho, meio que tá marcando que vai tirar. É as partes que vai tirar. Ou você pode usar essa ferramenta, que é a varinha mágica, ou a borracha. Você vai passando direitinho, que é um bocado trabalhoso, mas eu acho que é bem melhor às vezes. Esse aqui não tira todas as coisas. E esse aqui, acho que é do meu aplicativo, que quando você clica, fica tudo preto, não fica transparente. Mas acho que foi o meu isso. Mas depois eu confiro, eu dou uma arrumadinha aí. Eu não vou usar a varinha mágica, vocês querem usar, vocês usam, mas eu não vou usar. Porque aqui, ó, vocês veem nessa borrachinha aqui, ó, isso borracha, tela de atalho é. Se ele quer, ela vem pra ela, tá. Aí tá aqui. Aí, gente, se vocês querem usar a varinha mágica, vocês clicam e vem em delete. E vai, deletei o nome, deletar. Ah, uma coisa que eu não sabia. Vocês voltar aqui, você fez errado, você aqui, ó. E clica, aí volta. Volta mais uma vez. Volta. E pronto. Aí você marcou tudinho, você clica em delete, vai deletar. Clica aqui, ó, delete. Epa, não tá dando. Normal, gente, porque eu acho. Ah, uma coisa também, você clica e vem aqui e ajusta o tamanho que vocês querem. Pra não tirar. Mas eu não gosto dessa ferramenta, gente. Sério, eu vou mostrar pra vocês verem. Fica preto, não fica aqueles quadradinhos, entendeu? Mas se vocês querem usar essa aqui, vocês podem usar. Mas eu não vou usar, tá? Aí eu já mostrei essa parte pra vocês aqui. Se vocês querem usar essa ferramenta da varinha mágica, eu uso, mas eu não gosto. Aí, gente, se sobrar essa parte da varinha mágica, você vem na borracha e vai tirando as coisas erradas. Não repara assim no fundo. Não é da edição, tá? Aí pra vocês salvar aqui que vocês fez a varinha mágica, vocês vêm arquivo e salvar como. Aí você vem e coloca o nome e salvar é onde você quer guardar. Mas eu não vou salvar porque ela não tá pronta, vamos se dizer assim, né? Porque eu não gosto dessa ferramenta. Se você também não gosta dessa ferramenta, vem comigo que eu vou ensinar uma outra ferramenta para vocês. Vocês veem aqui, a mesma coisa ali, aquele arquivinho aqui, ó. Se você clicar, vai abrir uma página aqui. Aí eu vou adicionar de novo essa câmera que eu tenho aqui, que é muito bonita, aliás, para gravar vídeo, né? Aqui, ó. Pronto, abri. Eu dou uma dica pra vocês, que se vocês querem tirar uma foto, tocar um vídeo, por exemplo, eu dou uma dica pra vocês para tirar a foto no fundo
branco, amarelo, não é amarelo, uma cor que não tenha muito detalhe cenâmico assim, que é difícil de tirar, tá? Então tá aqui, adicionado a sua foto. Aí vocês vêm na borracha, vem aqui a largura do pincel, vem e aumenta o tamanho que você quer. Clicou em 9, aumentou. Aumentou muito, mas tudo bem. Clicou aqui, ó, aumentou. Aí eu confesso a vocês na primeira vez que eu coloquei 95, ó. E tirou, tipo, tudo, gente, sério. Aí você vai aqui nos cantinhos, vai tirando até você acabar com tudo. Aqui, aqui. Não vou ficar com vocês agora, senão ficar, tipo, o vídeo vai ficar muito grande. Mas, por exemplo, quando você já fez isso tudo aqui, você deixou tudo nesse quadradinho transparente aqui, ó. Você não tá difícil eu tirar aqui. Quando eu vou fazer assim, como é que eu faço pra não acontecer isso? Esse barulhinho, né? Eu perdi, gente, da mesa onde que eu tô. Você clica nessa setinha aqui e voltar. Eu mostrei vocês. Aí você vem aqui, ó. Aqui onde está essa lupinha aqui embaixo, ó. E aqui que é o zoom. Pronto, você dá zoom e ajusta o lugar onde você quer arrumar em cima. Dá zoom. Aí você quer do lado pra você tirar. Aqui, ó. E pronto. Aí você quer tirar aqui, você vem aqui e ajustar direitinho. Pronto. Aí você ajusta, tá? Feito isso, você vai e salva como eu mostrei pra vocês. Aí, gente, eu não vou salvar isso aqui, depois eu salvo. Porque é de um vídeo que eu vou fazer, não dando spoiler, mas tudo bem. Feito, você salvou tudo igual eu mostrei da primeira vez, clica em arquivo, salvar como, aparece aqui, vem cá, salvar e pronto. Mas eu vou mostrar pra vocês que eu já tenho salvado aqui uma foto minha, pra fazer um vídeo. Gente, se você não entendeu, eu posso gravar mais uma vez, tá? Aí você salva o site, pronto. Aí você tem que instalar como quer. Eu não quero salvar, né? Pronto. Então, gente, esse foi o vídeo. Se você não entendeu, eu posso fazer mais uma vez. Mas esse foi o vídeo. Já dê seu like, se inscreva no canal e vai no meu Instagram, que é laureano.oliveira. Não esquece do ponto, hein? Então, esse foi o vídeo. E tchau! Não se esquece, no próximo vídeo vai ser como editar aqui no Photoscape. Então, até o próximo vídeo. Falou!